Vamos receber o presbítero Estevam com muita alegria, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra dessa noite. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Boa noite, paz, saúde e prosperidade na vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Saiba que você é um vencedor. Você é um homem de coragem. Bate no seu peito e fala assim: eu sou um homem de coragem. Eu sou um vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Tá gostoso aqui o clima, irmãos. Como o pastor falou, né, irmão? Tá favorável. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que alguns dos irmãos tenham se questionado, assim como eu me questionei no meu coração. Acredito que o pastor, alguns irmãos tenham se questionado: por que tão poucos irmãos aqui? Por que tão poucos varões aqui? Talvez, pastor, a resposta seja no tema do evento. Homens de coragem. Glória a Deus. Antes de ler o tema, o Espírito Santo me trouxe à memória Gideão, pastor. Gideão, ele estava com 32 mil soldados para descer a batalha, para ir à batalha contra os inimigos. Mas o Senhor deu a ordem a Gideão e falou bem assim: diga que os covardes e medrosos voltem. E de 32 mil ficaram 10 mil. 22 mil covardes e medrosos. Mais de 2/3 do exército. Eu falo homens, soldados. Aí você pergunta assim: será que o nosso meio tem homens medrosos? Será que tem homens covardes? Mas o Senhor falou bem assim: não. No meu exército eu não quero homens covardes. Eu não quero homens medrosos. Ei, você é escolhido de Deus porque você é um homem corajoso. Você está aqui hoje porque você é um homem corajoso. Você passou pela primeira peneira de Jeová. Tá, glória, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu ler aqui porque os irmãos poderem sentar, né? Glória a Deus. Pastor mandou mensagem essa semana, né? Me dando essa incumbência de estar ministrando a palavra. Gosto muito de ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E que eu seja aqui apenas um instrumento, né? O Espírito Santo, o Senhor, vem aqui usar a minha boca para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. O tema, você possa acompanhar aí, está registrado em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus. No cartaz está a versão da nova linguagem de hoje. Eu não sei qual é a tradução dos irmãos, mas a gente vai ler algumas traduções aqui para que a gente fica melhor entendido, melhor vamos entender o texto, né? Que tem como tema homens de coragem. Glória a Deus. No cartaz no tema está dizendo assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Na minha Bíblia, na BKJ, vai estar dizendo assim: vigiai, estais firme na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Em outra tradução, na versão internacional, a nova versão internacional vai dizer assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes.
E na Almeida, revisada e corrigida, vai dizer assim: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém? Amém. Podemos assentar, meus amados? Aleluia. Aleluia. O pastor já pregou dentro dessa mensagem, né? E chamou a atenção uma vez aquele pessoa, né? O texto varonilmente, né? Aí fala assim, varonilmente. Vem, irmãos, de varão. Varão vem de um homem adulto. Tem homens se comportando como meninos, pastor, na casa do Senhor. Tem homens se comportando de forma afeminada na casa do Senhor. Mas o Senhor fala assim, se comporta. Tem aqueles textos na internet aí que eles falam, né? Aí fala assim, ei, se fosse na época da Paulo escrevendo, ele fala assim, ei, deixa de ser menino, rapaz. Aí fala, não, Paulo, pode escrever isso não, então. Sejam homens. Então, a palavra do Senhor vem nos encorajar, irmãos. Vem nos encorajar, mas por quê? Infelizmente, irmãos, os dias são maus. Todos os dias, uma guerra está acontecendo ao nosso redor. E muitos dos participantes dessas guerras são invisíveis. Mas nós certamente somos capazes de ver muitos dos resultados dessa guerra, onde os soldados são invisíveis. Guerras espirituais, que têm destruído lares, destruído famílias, destruído vidas. Uma guerra espiritual, onde nós não vemos com olhos materiais, mas é pessoas perdendo a saúde, é pessoas perdendo a vontade de trabalhar, pessoas perdendo a vontade de viver. Uma batalha espiritual, pastor. A todo momento nós enfrentamos batalha espiritual na igreja, enfrentando batalha espiritual dentro da nossa família, dentro do nosso lar, enfrentando batalha espiritual com nossos vizinhos. Nós não vemos, mas aí você vê os resultados. O ente querido seu enfermo, pessoas que não conseguem dormir, pessoas com insônia, pessoas que ainda que procuram médicos, mas não conseguem solução para o problema da sua enfermidade. Pessoas que não conseguem romper, pastor, ainda que trabalham, mas não conseguem prosperar. Porque está numa guerra espiritual e não conseguem enxergar o inimigo. Então, lares estão sendo destruídos. Pessoas estão sendo envolvidas na escravidão do pecado e elas não podem se libertar. Pessoas presas pelo pecado. A pessoa quer parar de beber, mas não consegue porque está escrava, está presa, não consegue se libertar porque ela não consegue enxergar essas algemas espirituais. Pessoas presas ao pecado da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. São muitas as dificuldades, são muitas lutas espirituais, pecados que as pessoas não conseguem enxergar o seu inimigo. Marido se voltando contra esposa, esposa se voltando contra marido, e acha que o inimigo é a pessoa, é o amar. Mas não, irmãos, é o inimigo agindo. Só que é algo que só pode ser visto com os olhos espirituais, porque é uma guerra espiritual. No Brasil, irmão, o Brasil é um país rico, o país produtor de alimento, mas ainda vemos pessoas passando fome. Por causa de quê? Por causa de uma guerra espiritual que as pessoas não conseguem enxergar. Pessoas que têm família, que têm lar, mas vivem embaixo da ponte, pastor, porque estão presas numa guerra espiritual que não conseguem enxergar o inimigo.
Aleluia. Muitas crianças citam palavras, versos de cantores de música pop, mas crianças não são capazes de citar palavras de Jesus, citações de Jesus. E os pais acham engraçado as crianças dançando, cantando músicas do mundo. Mas a palavra de Deus fala assim: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Mas os pais também não conseguem enxergar que existe o inimigo invisível nessa luta, nessa batalha. Muitas almas estão presas e condenadas à destruição eterna. Infelizmente, a lista continua e não tem fim. Se você parar para pensar, quantas lutas, quantas guerras você enfrenta. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas guerras, mas você tem o seu. Você enfrenta. Para pensar, refletir sobre as suas lutas espirituais, o seu dia a dia. Deixe o sol levantar, o sol deitar. Como que é? Será que existe um inimigo invisível lutando contra você, atrapalhando o seu andar, o seu prosseguir? Nós vamos ver nesse texto a carta que Paulo envia à igreja de Corinto. É dito para a igreja, ela está alerta para se manter firme na fé, para ser corajoso e ser forte. Irmãos, da mesma forma que a igreja de Corinto, há quase 2000 anos atrás, estava enfrentando dificuldades. O pastor daquela igreja estava enfrentando dificuldades, pastor Gil. Os membros daquela igreja estavam enfrentando dificuldades. O ministério de louvor daquela igreja estava enfrentando dificuldades. Trazemos para os dias de hoje. Será que a ICB Vista Linda não está passando dificuldades? Não está passando lutas? Sim, irmãos. Todos os dias nós temos uma luta espiritual. Todos os dias o inimigo se levanta determinado para tentar fechar essa obra. Todo dia tem um enviado do inferno, Gil, tentando te parar, tentando parar o seu ministério. Mas ele, a mesma mensagem que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Corinto, que ele ali estava apacentando, eu deixo para a igreja ICB Vista Linda, eu deixo para o pastor Gil, eu deixo para o ministério dessa igreja, para os membros. Seja forte, seja corajoso, mantenha-se firme na fé. Glória a Deus. Seja forte. Não é hora de parar. Não é hora de ver as dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A introdução, irmãos, para que nós venhamos entender o contexto, como eu falei, né? O texto da época, o contexto de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Paulo estava em Éfeso, recebeu várias informações sobre a igreja de Corinto que iam preocupar. Será que o apóstolo Jair de Oliveira, quando chega ao ouvido dele algumas informações da ICB Vista Linda, não preocupa o coração dele? Quando o pastor Gil não passa o relatório, como está a ICB Vista Linda, será que não traz preocupações para o coração do apóstolo Jair de Oliveira? Mas eu acredito que da mesma forma que o apóstolo Paulo orientava a igreja de Corinto, o apóstolo Jair orienta o pastor Gil. Corinto era uma cidade muito cosmopolita, ou seja, era uma cidade metropolitana, uma cidade urbanizada, pastor Gil. Aí você fala bem assim, aí você se pergunta, nós somos uma cidade rural? Ou nós estamos numa cidade metropolitana?
Ainda que Cariacica não seja em São Paulo, em Nova York, mas Cariacica faz parte da região metropolitana do Espírito Santo. Então, eu creio que nós se enquadramos nos dias de hoje. Nós estamos numa região parecida com a região de Corinto, pastor. Nós estamos vivendo algo parecido com o que a igreja de Corinto estava vivendo. Aí sabe o que diz aqui? Fala que naquela região metropolitana de Corinto, aquela região metropolitana, sabe o que tinha, Afonso? Tinha corrupção, tinha idolatria, tinha imoralidade desenfreadas. Não, né? Isso não acontece no nosso meio. Nós estamos... Isso aí só acontecia em Corinto, né? Não tem corrupção aqui não, né, pastor Tio? Cariacica, região metropolitana do Espírito Santo, não tem corrupção. Nós estamos aí a semana do carnaval, fechando a semana do carnaval. Será que tem imoralidade? Idolatria? Você acha que carnaval é culto a quem? A carne? Ao Deus da carne, né? Teve uma escola de samba aí, não sei se foi São Paulo ou Rio, que um dos carros alegóricos lá era o demônio. Isso é idolatria. Aqui em Cariacica não tem idolatria. Não precisamos ir longe, né? O bairro vizinho aqui, nossa frente aqui. Aqui do lado. Aí, outra idolatria. Qual é o hit do carnaval? Aí, meu irmão, tá tocando aí tudo quanto é lugar. TikTok aí, status, Reels, Facebook, YouTube. Só toca o hit do carnaval. Você acha que não é idolatria, não? Aí daqui a pouco, se não tomar cuidado, o nosso filho da igreja aqui vai cantando a musiquinha lá do hit do carnaval. Está idolatrando o cantor. Está idolatrando as coisas do mundo. Será que vivemos diferente da igreja de Corinto? Ou a história se repete só em tempos diferentes? Era um lugar difícil para um cristão viver. E os novos crentes da cidade tinham muitas perguntas sobre o que significava viver para Cristo. Será que é fácil, irmão, servir a Deus? Aonde que você está andando na rua, você tem que virar o rosto do lado, porque as menininhas estão andando mostrando a bunda, mostrando os cheios, imoralidade. Aonde a música pornográfica, incitação ao ódio, está tocando alto na praça, aonde você passa. Na sua casa você não tem sossego, porque os vizinhos estão ouvindo música de baixo calão. Aonde que os seus filhos, você tem que tomar cuidado com o que eles ouvem. Dependendo, você vai ter que colocar um hino alto na sua casa, para que o seu filho não seja incentivado pelas coisas. Será que é fácil ser cristão nos dias de hoje também? Aí os novos cristãos perguntavam para os mestres, para os pastores da época, que não era chamado de pastor, mas era de mestre, rabi. Como é que é viver para Cristo? Nos perguntamos como é viver para Cristo. Não precisa me responder, mas se pergunta para você: será que você tem vivido para Cristo? Ou você tem vivido para você? Você tem vivido para Cristo? Ou tem vivido para agradar a sua família? Você tem vivido para Cristo? Ou tem vivido para agradar o seu bolso? Você tem vivido para agradar a Cristo? Ou você tem vivido pensando no seu futuro? A palavra de Deus
Deus nos adverte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Irmãos, existem muitas coisas que são colocadas diante de nós, mas não nos convém. Mas não nos convém. Viver para Cristo, irmão, não é fácil. Ser crente não é fácil. Viver para Cristo é mais difícil ainda. Aleluia. Paulo os confrontou com o seu pecado e sua necessidade de ação corretiva, de um claro compromisso com Cristo. Ei, será que tem pecado na igreja? Lá tinha em Corinto, mas aqui não tem não. Lá em Corinto tinha, na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo foi confrontando. Isso aí que vocês estão fazendo aí, ó, não é viver para Cristo, não. Irmãos, nós pecamos, nós erramos, mas não permaneçam no erro, reconheça o seu erro. Não tenha medo de reconhecer o seu pecado, o seu erro, porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que confessa e deixa, recebe misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Tenha compromisso com Cristo, tenha compromisso com a palavra do Senhor, que assim Deus vai ter compromisso com você. Glória a Deus. Todos os cristãos devem viver vidas centradas em Cristo, irrepreensíveis, afetuosas, que façam a diferença para Deus, onde quer que vivam. Ei, não adianta você falar assim: Senhor, me leva lá para o interior, aonde eu vou viver tranquilo. Não, irmãos, você tem que fazer a diferença aqui. Você tem que fazer a diferença onde você está. Viver para Cristo aqui e de forma irrepreensível, dando um bom testemunho. Aleluia. Aleluia. Que o povo aí fora, irmãos, seus vizinhos, os que te conhecem, podem falar assim: o mundo está difícil, tem muitas pessoas que não podemos confiar, mas ali vai o servo do Senhor. Glória a Deus. Ali vai o homem de coragem. Glória a Deus. Aleluia. Vou entrar na mensagem? Glória a Deus. A hora está correndo. Então o tema é homens de coragem. Eu fui buscar no dicionário para melhor entendermos o significado de corajoso. O dicionário nos trouxe assim: que ou aquele que não tem ou não demonstra ter medo, bravo, destemido, valente. Que ou aquele que demonstra firme disposição e energia diante das situações difíceis ou críticas. Vocês são corajosos, porque vocês, mesmo diante da dificuldade do seu dia a dia de hoje, da distância, do calor, da família, dos prazeres carnais, você venceu todas essas lutas e dificuldades e veio aqui hoje. Vocês são corajosos. Glória a Deus. Mas eu quero trazer que você venha se refletir sobre o que fala entre aquele que não tem ou não demonstra medo. Irmãos, eu tenho medo. Eu tenho meus medos. Acredito que os irmãos têm os seus medos. Em alguma situação eu não tenho medo, assim como os irmãos, dependendo da situação, eu não tenho medo. Só que o dicionário fala que aquele que não tem ou não demonstra. Ei, o Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite: as lutas são difíceis, as batalhas espirituais são difíceis, você vai ter medo, mas o dicionário fala que se você não demonstrar, você está sendo corajoso. Ei,
teve medo, encara a si mesmo. Isso aí. Glória a Deus. Vai em frente a si mesmo. Irmãos, da glória. Irmãos, vocês acham que Davi não teve medo quando ele se deparou com um gigante à sua frente? Você acha que Davi não teve medo quando ele se deparou com aquele gigante? Mas ele não demonstrou. Ele guardou para si o seu medo. E aí ele confiou no Senhor. Fiquem firmes na fé. Então ele se fortaleceu naquilo que ele confiava. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Nós confiamos no Senhor. O mundo confia no dinheiro. O mundo confia em seu treinamento, em seu conhecimento, nos cientistas, mas nós confiamos na palavra do Senhor. Nós confiamos no Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece. Glória a Deus. Então, demonstre firmeza e disposição, irmãos, mesmo diante das batalhas espirituais, mesmo diante das dificuldades. Não arreda o pé, não olhe para trás, segue firme. O Senhor é contigo. Você é corajoso, você é vencedor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra coragem, traduzida do grego, significa literalmente ousadia e confiança. Portanto, quando Deus nos ordena a não ter medo, para ter bom ânimo e ter coragem, Ele sempre comandando glória a Deus. Portanto, quando Deus nos ordena a não ter medo, para ter bom ânimo e ter coragem, Ele está sempre comandando contra o medo, que é o oposto da coragem. O medo te paralisa, irmãos. O medo te impede de ir adiante. O medo te impede de romper. Se você quiser ter medo, tenha medo de pecar, tenha medo de ir para o inferno. Isso aí, mulher. Glória a Deus. Tenha medo de quando Jesus voltar você ficar. Tenha medo de ouvir aquela palavra: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, pois eu não vos conheço. Mas agora no seu dia a dia eu falo para o Senhor como a palavra do Senhor falou. Como Paulo falou para a igreja de Corinto: seja forte, seja corajoso. Ei, não vai ser fácil. Mas ei, Jesus está dizendo que você vai vencer mesmo assim. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Então, irmãos, qual é a base bíblica para o tema que Deus colocou no coração do pastor Gil? Além da carta aos Coríntios, nós temos em Deuteronômio, no livro da lei, no Pentateuco, que faz parte da Torá, os judeus. Nós temos em Deuteronômio 31, verso 6, que diz assim: sejam fortes e corajosos, não se assustem, não tenham medo deles, pois o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Ei, essa é a palavra que Moisés escreveu
leu o livro da lei, dizendo para o povo daquela época ser forte. Isso foi uma lei deixada por Deus para que o seu povo seja forte, seja corajoso. Quando ele fala assim, não se assusta, ou seja, não tem medo. Pois o Senhor está contigo. O Senhor vai contigo. Glória a Deus. Você não está sozinho. Nós, materialmente falando, como homens, podemos ser insignificantes diante das lutas, diante das batalhas. Mas o homem cheio de Deus, o homem acompanhado de Deus, vence qualquer batalha, vence qualquer exército, vence qualquer enfermidade, Aleluia. vence qualquer crise, vence qualquer pandemia. O homem com Deus, ele é um vencedor, porque quem está com ele garante. Aleluia. Aí, irmãos, nós vamos ver este mesmo texto que o Senhor deu para Moisés, quando Josué ele vai assumir a nação de Israel com a morte de Moisés. Mesmo ele ali, acredito com seus medos, como vão poder governar esse povo, como vão poder adentrar a terra prometida com esse povo. Ei, questione seus medos para Deus. Fale dos seus medos para Deus. Não fale para o inimigo. Não fale os seus pontos fracos para o inimigo. Fala para Deus. Aleluia. Irmãos, um lutador, ele nunca demonstra onde está machucado. Porque se o seu inimigo souber onde está machucado, ele só vai bater nele. Ei, não demonstre para o inimigo o seu medo. Fala para Deus. Aleluia. Que Ele vai te ensinar como ser corajoso. Aleluia. Ele vai te ensinar como vencer os seus medos. Josué, ele tinha medos, mas ele não foi para o inimigo falar assim: ei, eu com medo de governar esse povo. Ele foi para o Senhor. Ele orou ao Senhor. Os nossos medos precisamos falar para Deus. As nossas dificuldades precisamos falar para Deus. Porque Ele é aquele que nos acompanha. É Ele que vai nos dar estratégia para vencer o inimigo. É Ele que vai nos fortalecer na nossa fraqueza. Aí Josué, capítulo 1, vai dizer assim, verso 6: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Pastor Gil, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor é contigo. Diante deste povo que Ele colocou em tuas mãos para você pastorear. No verso 7 ele vai dizer assim, o Senhor vai dizer assim: seja forte e muito corajoso. Para ele muda a intensidade. Não basta ser forte, ele fala assim: seja muito forte. Ei, não ache você que o leão de ontem vai ser o mesmo de hoje, que as lutas de ontem vai ser no mesmo nível da de ontem. Igual eu ouvi uma mensagem falando: irmão, é igual videogame. Cada fase que você passa vai ficando mais difícil. Cada dia que passa fica mais difícil. Você precisa ser mais forte do que ontem. Você precisa ser melhor do que o seu eu anterior, o seu eu do passado. O pastor Gil do ano passado venceu várias lutas, várias batalhas, mas o pastor Gil do ano passado tem que ficar no passado. Nesse ano de 2023 tem que ter um pastor de 2023.
mais forte do que o ano passado, mais corajoso do que o ano passado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Toma cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés me deu. Não desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar aonde for. Meu Deus. Ei, você se perguntando como ter sucesso, como ser um vencedor? A palavra de Deus te ensina. Primeiro, seja forte e muito corajoso. E depois, ande na palavra do Senhor. Não desvie dela por nada. E aonde você for, ei, não importa que a cidade que você viva é uma cidade corrupta, uma cidade pecaminosa, aonde quer que você vá, aonde quer que o Senhor te leve, você vai ter sucesso, você vai ser um vencedor. Aleluia. Verso 9: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Ei, você não está sozinho. Quando você se deparar naquela batalha espiritual que nós temos na introdução aqui, dentro do seu lar, vira no seu lado e fala: Senhor, essa batalha é para o Senhor, porque eu não consigo enxergar essa luta espiritual. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, me ajuda a vencer essa luta no trabalho, ajuda a vencer essa luta com os vizinhos, ajuda a vencer essa luta aonde quer que eu vá. O Senhor está contigo. Você não precisa lutar sozinho. Aleluia. Oh, glória. Então, irmãos, isso foi no Antigo Testamento. E também o salmista vai dizer, no Salmo 31, verso 24, dizendo assim: sejam fortes, tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Não basta querer, pastor. Não basta ter fé. Não. O Senhor falou desse: se você quer crer em mim, se você quer acreditar que eu faço, se você quer acreditar que eu sou o seu Deus, você quer que eu seja seu Deus, então além de você crer, você também tem que ser corajoso, você também tem que ser forte. No exército de Deus, irmãos, ele não aceita covardes, medrosos. Assim como no exército de Gideão, o Senhor falou assim: manda que volte os covardes, os medrosos. No exército do Senhor, ele não aceita medrosos. Não basta só ter fé, mas tem que ser corajoso. É isso aí. Aleluia. Aleluia. A fé sem ação, ela é morta. Você tem que falar assim: eu creio no Senhor, e vai, sendo assim eu vou vencer. Seja valente. Glória a Deus. Encare seus problemas, encare suas dificuldades. Encare o pecado que todo dia vem na sua porta e bate, se chama. Encare ele e fala assim: ei, eu sou do Senhor. Aleluia. Você não tem sobre mim autoridade, porque eu sou do Senhor. A palavra do Senhor fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso aí. Ele não fala assim: se esconde, quando vier bater na sua porta, se esconde, não. Ele fala assim: resistir. Quando ele bater na sua porta, você fala que você não entra.
trabalho, no seu negócio, você fala que você não entra. E ele vai bater retirada. Quando o inimigo entrar na sua família, querer na sua saúde, na saúde da sua família, querer destruir a sua família através da saúde, você falar que você não entra. Aqui é do Senhor. Tem que sair, tem que bater em retirada. Esse território pertence ao Senhor. Aleluia. Quanta glória. Já no Novo Testamento, irmãos, no livro de João 16:33, Jesus vai falar, deixar-nos uma palavra também a respeito disso. Ele fala assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, ou você está com Cristo, ou você não está. Ou você se ajunta, ou você espalha. Aleluia. Aí ele fala assim: por estarem unidos comigo, aleluia, todos vocês tenham paz. Por estarem unidos comigo, tenham paz. Ou seja, por estar com Cristo, irmão, o medo não vai fazer presente na sua vida. Você vai ter paz, vai ter descanso. Você vai conseguir dormir sem se preocupar. Você vai levantar de manhã, já falar assim: eu estou com Cristo, eu posso ter a paz, que esse dia vai ser um dia abençoado, porque a paz de Cristo está sobre você. Aleluia. Aí ele fala assim: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Ou ele fala assim: tenha medo. No mundo vai ter lutas, no mundo você vai sofrer, mas seja corajoso, seja valente. Fala como Paulo: seja homem. Glória a Deus, porque eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo por nós, irmão. Cristo venceu a cruz por nós. Cristo venceu a cruz por mim e por você. Mas de nada vai valer se você não tiver coragem de entregar a sua vida para Jesus. De nada vai ter valor se você não tiver coragem de se unir a Cristo. Como ele falou: se você estiver comigo, a minha paz vai estar contigo. Aleluia. Aleluia. Hebreus 13:6 diz assim: portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Vai, repete comigo, irmãos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode me fazer? Aleluia. Aleluia, irmãos. Ei, aleluia. Isso é profético, irmão. Aleluia. O Senhor é quem nos ajuda. O Senhor que está conosco. Ei, não importa qual é o seu inimigo, não importa se é enfermidade, se é entidade, se é demônio, mas o Senhor está contigo. Você é vencedor. É o Senhor que te ajuda, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te faz um vencedor. Aleluia. Estou quase encerrando. Aleluia. Mateus 14:27 diz assim: nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Ei, os discípulos, ao verem Jesus, tiveram medo achando que era um fantasma.
Irmãos, a dificuldade, a batalha, e os discípulos ali diante do mar revolto, diante das lutas, das dificuldades, eles não conseguiram reconhecer o seu mestre. Por quê? Por causa do medo. O medo te cega. O medo te cega. O medo te faz ver fantasma onde não existe. O medo te faz ver demônios aonde não existem. Aí o Senhor vira para os seus discípulos e fala assim: coragem! Em outras palavras, fala assim: ei, sejam homens! Vença o medo! Eu não sei qual é o seu medo. Existe um nome que dá a cada medo. Tem gente que tem medo de aranha, aí tem o nome que dá. Tem gente que tem medo de um lugar fechado, tem medo de altura, tem medo de água. Mas em todos esses medos, o Senhor pode te ajudar a ser corajoso e vencer. Tem gente que tem medo de perder a família, de perder a saúde, de perder os negócios. Tem medo de falir, tem medo de várias situações. Medo do futuro. Tem gente que tem medo do passado, pastor. O passado vem assumo. Eu já tive medo do meu passado. Mas através do Cristo ao vencedor, do processo de encontros, eu venci o meu medo do passado. E hoje esse medo não me assombra mais. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus me ensinou a ser corajoso e vencer o meu medo do passado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E esse mesmo Jesus que me ajudou a vencer esse medo do passado, Ele é capaz de fazer você vencer os seus medos. Mas para isso, você tem que deixar Ele estar contigo. Você tem que aceitá-lo. Jesus falou para os seus discípulos: ei, coragem, sou eu. Não tenham medo. Irmãos, pastor, tem gente que vem para a igreja com medo de Deus. Irmãos, nós não temos que servir a Deus por medo, mas por temor. Tem pessoas que têm medo, fazem por medo. Isso não é bom. Isso não é ter paz. O medo é angustiante. O medo faz mal para o corpo, para a alma. Sirva ao Senhor não por medo, mas por temor, por amor. O medo faz você achar que Jesus é um fantasma. Jesus talvez tenha tentado se aproximar de você, mas o seu medo tem visto Jesus como fantasma. Glória a Deus. Vamos lá. Agora dá para entrar em 1 Coríntios. Já passamos no Antigo Testamento, passamos a lei, já passamos o Evangelho, né? Passamos o Salmo, o Evangelho. 1 Coríntios 16, 13. Aquele povo de Coríntios, eles estavam aguardando a visita do apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo ele não pôde ir. Então ele mandou para cá. Ele mandou uma mensagem. Ele mandou essa palavra do qual estamos lendo para a igreja de Corinto, como falei, que se parece um pouco muito com a nossa igreja do dia de hoje. As lutas, as batalhas, as dificuldades. E no primeiro ponto que Paulo fala para ela, fala assim: está vigilantes, está em alertas. Irmãos, fica moscando não, dá mole pro diabo não, irmão. Fica alerta, ó, vigilante.
eles deveriam estar constantemente vigiando ou alertas com respeito a inimigos espirituais que pudessem penetrar no seu meio e ameaçar destruí-los, fossem por divisões, soberba, pecado, desordem ou teologia errônea. Irmão, eu falei, você vê seu inimigo fisicamente é fácil. Você sabe a altura dele, você sabe o porte físico dele. Agora é um inimigo espiritual, um inimigo invisível. E mais ainda alerta precisamos estar. Aqui fala sobre soberba, sobre divisões. O pastor tem que estar alerta. Espírito de divisão dentro da igreja, espírito de soberba, irmãos líderes querendo falar assim, porque eu faço, eu sou, se não for eu, a igreja não anda. A igreja daquela época estava enfrentando isso, pastor. Mas receber vista linda não. Tinha desordem, teologia errônea, irmão, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado quem você coloca para ensinar para as crianças, porque está sendo pregado para as crianças lá embaixo. Tem que tomar cuidado. A lição, o estudo que está sendo dado na célula. Tem que tomar cuidado com a letra do louvor que está sendo cantado. Tem que tomar cuidado com os convites que convidamos pastores de fora, pregadores de fora, para subir à igreja para pregar. O que esses homens vão trazer para alimentar o rebanho que chegou aqui? Paulo fala assim, ficar alertas. Não mosca não, pastor. Segundo ponto, permanecer firme naquilo que criam, que isso é, o evangelho que havia aprendido desde o princípio, o evangelho que nos trouxe a salvação. Ei, muitas igrejas aí já se desviaram desse evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho que é centrado em Cristo. Tem igrejas que são centradas na pregação da prosperidade. Igreja que estão preocupada com o homem e adorar o homem. Louvores que falam mais de homem do que de Deus. Adoram mais homem do que a Deus. Mensagens para massagear o ego do homem, em vez de adorar a Deus, a falar de Cristo, a falar de salvação, a falar de confrontar o pecado do homem. Ei, eu sei que é difícil confrontarmos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos medos, mas você só vai conseguir vencer, você só vai conseguir ser corajoso, forte, se você for confrontado através de Jesus, irmão. Porque se eu confrontar com as minhas palavras, pastor, vai matar. Mas agora, quando você aponta os erros, as dificuldades, os medos, com a base na palavra, com a base em Cristo, você vai falar assim: Cristo que salva, é Cristo que perdoa, é Cristo que cura, é Cristo que salva e leva para o céu. Quem faz não é o irmão Esteiro, quem faz não é o pastor Gil, quem faz não é o ministério de louvor, não é o ministério de dança, quem faz é o Espírito Santo, quem faz é Deus, quem faz é Jesus Cristo. Glória a Deus. Permanecer firme no que nós cremos em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou. Nós não cremos em teologias estranhas de homens. Nós não cremos em livros de filósofos, de estudiosos, de cientistas. Nós cremos na palavra do Senhor. E nessa que nós devemos permanecer firme. Permanecer firme na nossa fé. Terceiro ponto:
ser corajosos para que pudessem combater falsos professores, lidar com o pecado na congregação e solucionar outros problemas. O pastor precisa ser corajoso, porque além de lidar com o pecado dentro da congregação, olha só, tem outros problemas. Irmãos, pastor depara com vários problemas sociais, problemas de casais, problemas de brigas, problemas judiciais, pessoais, familiares, financeiros. São muitos problemas, mas precisamos ser corajosos em todos eles. Em todos eles precisamos ser valentes, porque o Senhor está conosco. O Senhor não está com você, pastor Gil, só aqui dentro da igreja. O pastor Gil, o Senhor Jesus não está com você só quando você está aqui dando a palavra, mas Ele está com você dentro da sua casa. Ele está com você quando você está na rua. Ele está com você aonde quer que você vá. Aleluia. Aleluia. Terceiro, quarto ponto: ser fortes com a força dada pelo Espírito Santo. E não adianta você ser forte, falar assim: eu vou para a academia, eu vou comprar suplemento, eu vou comer ovo, eu vou malhar todo dia, eu vou caminhar, eu vou correr. E você fala assim: eu vou ser forte, eu vou dar um burro. Não. Ser forte espiritualmente é ter o Espírito Santo na sua vida. É estar assim, lado a lado com o Espírito Santo. Quem nos fortalece, quem nos ensina, quem nos instrui é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos deixado. Jesus falou assim: ei, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja forte com o Espírito Santo. Ei, Davi, quando venceu o gigante, ele falou bem assim: ei, você vem comigo com espadas, com escudo, mas eu vou até você com o nome do Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos de Israel. Ei, não confia no seu braço, não. Não confia na sua arma, não. Não confia em coisas materiais, não. Confia no Espírito Santo, porque Ele não falha. Aleluia. Para fechar, irmão, a referência direta, Filipenses 1:27 diz assim: agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como eu não puder, eu saberei que vocês continuem firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Irmãos, nós precisamos batalhar junto com o pastor. Nós precisamos estar junto com o pastor pelejando nessa luta espiritual. Nós precisamos estar com ele, para que o apóstolo Jair Oliveira possa falar assim: eu sei, pastor Gil, que você está numa batalha, mas os irmãos da ICB Vista Linda estão em um só propósito, unanimemente, lutam nessa batalha, e por isso eu sei que vocês vão vencer. Aleluia. O apóstolo Paulo falou bem assim: independente se eu vá ou não vá ter com vocês, mas o importante é eu saber que vocês vão estar juntos. Não importa se o apóstolo Jair venha ou não na ICB Vista Linda, o importante é que ele saiba que aqui tem um povo unido, porque unidos seremos vencedores. 1 Tessalonicenses 2:15, luta interna. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus, os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Irmãos, essa batalha interna acontece. Pessoas aqui dentro nos perseguindo, pessoas aqui dentro tentando te derrubar, pessoas dentro da sua família, pessoas próximas.
Não é só você que tem essa luta, não. O povo daquela época tinha também. Mas a palavra é: seja forte, seja corajoso. Para terminar, Efésios 6:10. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Amém. Glória a Deus. As palmas do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como eu falei, você é corajoso, você é vencedor, porque você veio aqui nessa noite. Você venceu as suas dificuldades. Mas eu quero te convidar, se você ainda não aceitou a Jesus, a tomar mais um passo de coragem. Como eu falei aqui, Jesus falou assim: para que você tenha paz, você tem que estar unido comigo. Para que você possa ser um vencedor, vencer todos os seus medos. Eu quero te convidar nessa noite a se reconciliar com o Senhor, ou aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor, retornar para o caminho do Senhor?